Olá pessoal, você conhece uma empresa quando ela é fraudulenta ou não? Vão assistir esse vídeo para aprender sobre isso e no final dar uma opinião. Se puder pessoal, dá aquele like, a sua inscrição para ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo. Mas uma coisa que eu já observei ao longo do tempo, desses casos todos que a gente tem aí, né, que todos esses casos têm em comum, é que a empresa fraudulenta, ela sempre vem numa pegada de vários resultados com fluxo de caixa livre negativo. Né? Porque a empresa, ela pode quebrar, por incrível que pareça, ela pode quebrar dando lucro. Né? Isso já aconteceu, por exemplo, com a Gafisa. Né? Porque muitas vezes você olha lá o lucro, e o lucro ele pode ser por competência, né, e não ser por caixa. E aí, quando você olha o fluxo de caixa livre da empresa, é realmente o que entrou para a empresa de grana. Né? Então, se a gente pega todos esses casos, os históricos que a gente tem, né, se você olhar o fluxo de caixa livre dessas empresas, essas empresas elas vêm numa pegada negativa durante muito tempo. Tá? E dentro do AGF+, a gente tem, lá no perfil de empresa, na lupinha, lá em cima, você tem, quando você pesquisa a empresa, você tem dois parâmetros bem interessantes, que é o fluxo de caixa por ação e o fluxo de caixa yield. Então, a gente não coloca essas coisas lá, pessoal, por acaso. Né? Se isso está lá, tem algum motivo. E é justamente para a gente ver o quê? Se a empresa está com aquela informação negativada no momento. É claro, aquilo ali é um acumulado de 12 meses, né, que vai te dar a direção se a empresa está queimando caixa ou não. Né? E aí, isso é até um indício para saber se os dividendos que a empresa está pagando são saudáveis ou não. E muitas vezes a empresa está pagando dividendo e está sem fluxo de caixa. Né? Pega até empréstimo para pagar dividendo. Isso já aconteceu várias vezes. Só que a grande dúvida, depois que as pessoas leram o insight, é falar assim, pô, mas eu dei uma olhada aqui na S, a S está negativa, está com fluxo de caixa negativo. Ô, pessoal, isso vai acontecer, igual eu falei, você tem que analisar caso a caso. Você não pode pegar simplesmente um dado e concluir que a empresa está mal por causa de um dado. Então, vamos pegar o caso da Americana. Se você olhar o meu post lá, eu peguei a informação dos balanços dela desde 2012. Né, foram 10 anos, né, de informação ali de fluxo de caixa, aonde ela tem todos os anos o EBITDA positivo. Todos. Né, e praticamente todos os anos com fluxo de caixa negativo. Né? Então, você, com base nisso, tem um histórico. Né, aí, a partir desse histórico, você pode tomar a decisão de entrar numa empresa dessa ou não. Né? A minha sugestão é ficar longe desse tipo de empresa. Eu acho que a gente tem coisa muito mais simples, né, para você tentar cair nesse tipo de armadilha. Então, quando a gente pega casos como a S, talvez Vibra, entre outras, que possam estar com fluxo de caixa negativo, a S especificamente é uma empresa que está queimando caixa, por quê? Porque ela está investindo, gente. Né? Ela está pegando a grana dela e está investindo nos projetos. Então, o que não pode acontecer é que esse fluxo de caixa aconteça num período tão grande igual a Americanas durante 10 anos e que não tenha uma contrapartida, uma justificativa para que esse fluxo de caixa seja negativo. Então, se a gente pegar a AES, está com fluxo de caixa negativo ali, por quê? Porque está fazendo investimento. Mas se a AES, por exemplo, ficar 10 anos com fluxo de caixa negativo, 3 anos, 4 anos, é algo que tem que ligar um sinal de alerta em você aí como investidor. Né? Então, o fluxo de caixa, ele não mente. O EBITDA ele mente, o lucro ele mente, mas o fluxo de caixa das empresas, todas que eu vi que passaram por algum tipo de problema, todas têm o fluxo de caixa como ponto em comum. Então, se atenta ao fluxo de caixa, que eu acho que é um bom parâmetro para você não só tomar uma decisão nas empresas que você quer se tornar sócio, mas até na questão dos dividendos, se eles estão sendo saudáveis ou não para você, tá? Em relação ao pagamento das empresas. É isso aí, Filipão, vai lá. Vocês estão inspirados hoje, hein? Gostei de ver. Eu assino embaixo, assim, tudo que vocês falaram, e uma coisa que a gente sempre gosta de falar, pessoal, a métrica do dividendo, quando você investe em empresas que historicamente são boas pagadoras de dividendo, isso naturalmente já acaba sendo um filtro de qualidade. A gente fala isso muitas vezes. Por quê? Porque a empresa que não gera caixa, a empresa que não tem consistência, a empresa que não tem uma perenidade nos seus negócios e uma previsibilidade
na geração de caixa, ela não distribui dividendo. Então, se a empresa tem condições de, ano após ano, manter uma regularidade de pagamento, isso acaba já sendo um filtro para você olhar essas empresas com mais carinho. Você olha empresas mais cíclicas, que muitas vezes distribuem uma paulada de dividendos, você pega uma Petrobras, uma Braskem, algumas outras empresas, que em alguns momentos, uma CSN, já distribuíram dividendos gigantescos, a Gerdau também fez isso recentemente, mas passa por períodos em que ela está na fase mais desfavorável do ciclo, e ali ela não consegue distribuir. Isso não quer dizer que seja uma empresa ruim. Isso daí diz muito mais sobre a característica desse negócio, que é um negócio cíclico. Agora, outras empresas de outros setores, muitas vezes elas até teriam condições de distribuir se fossem mais bem geridas, mas não distribuem. Outros setores, como por exemplo o varejista, quando distribui, acaba sendo uma migalha. E isso mostra um pouco do quanto que essa empresa tem em termos de margem, o quanto que ela tem em relação ao mercado que ela atua em market share e coisas desse tipo. Então, acho que isso é um disclaimer importante aqui para fazer para vocês. Tenho visto muita gente desesperada falando assim, poxa, mas esse caso da Americanas, ele mostra que as auditorias são ruins, que não são competentes, que deve ter muito mais balanço fraudado no Brasil. Sinceramente, pessoal, eu não acreditaria nisso. Eu acho que existem coisas que, vamos dizer, poderiam ser eventuais maquiagens, como isso que o Gia está falando, de um EBITDA. Então, a empresa acaba tomando algumas decisões de ativar algum item, né, transformar em ativo alguma despesa. Enfim, tem muitas formas, eventualmente, de você dar uma floreada e fazer o teu EBITDA parecer um pouco mais robusto. Agora, eu não acredito que no longo prazo isso seja algo sustentável, e boa parte das empresas que a gente acompanha, que vocês ouvem a gente falar aqui, a gente já tem uma análise em termos de governança, elas já passaram em vários filtros que a gente considera extremamente críticos para a gente considerar investir nessa empresa. Então, assim, a Americanas foi um caso isolado, acho que podem existir outras Americanas. Mas... É isso aí, pessoal. É por isso que o Luiz Barsi fala que não investe em empresas de varejo, né? É por esse motivo. Ele só investe em empresas Petrobras, Taesa, né? Empresas do ramo elétrico, né? De energia. Por isso que ele sai fora de varejo, porque é muito arriscado. Você viu a Magazine Luiza? Magazine Luiza quase faliu também. Voltar crescendo agora. E Americanas? Quem diria? Americanas é uma empresa antiguíssima, né? E tá passando por esse sufoco. Pode ser que consiga voltar, mas é muito difícil, né? Então você tem que prestar atenção sempre no fluxo de caixa dela. Se você tá 1 ano negativo, 2 anos, ok. Mas, 3, 4, 5, 10 anos de fluxo de caixa negativo, aí você vai investir uma empresa dessa? Aí é correr risco demais, né? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá aquele like, sua inscrição para ajudar o canal a crescer. Valeu? Um abraço.